Olá, tudo bem com você? Mal atravessamos aí uma pandemia causada pelo coronavírus, a Covid-19, e já estamos preocupados, as autoridades de saúde estão preocupadas com uma nova infecção que pode também se tornar uma epidemia bastante alastrada aí, que é a monkeypox ou varíola do macaco. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a questão da Covid primeiro, e depois eu vou abordar um pouco aí o monkeypox ou a varíola dos macacos. Uma notícia recente deu conta de que 18 pesquisadores de vários países formaram uma junta de pesquisas. Esse grupo chegou à conclusão de que a Covid realmente teria como epicentro Wuhan, na China, e os mercados de vendas de carnes exóticas. Ali há mercados que vendem peixes, mas também mantêm animais como cachorros, gatos, porcos espinhos e outros animais vivos para abate e consumo humano. Ao dizer isso, também quero já aqui fazer uma ressalva de que não devemos alimentar qualquer tipo de pensamento xenofóbico, algum tipo de discriminação para com os chineses, porque também esse comportamento não é algo disseminado ali na China. Quem conhece o país, quem já conversou com os chineses, sabe que algumas pessoas sim mantêm esse hábito, têm essa preferência por carnes exóticas, e alguns lugares mantêm esses mercados que são realmente teatro de horrores, na verdade. Mas isso não pode ser aplicado a todas as pessoas que vivem na China, obviamente. Mas infelizmente há sim também esses mercados, e segundo esse relatório desses 18 especialistas, o epicentro, o local de disseminação dessa doença que matou infelizmente mais de 6 milhões de pessoas em todo o planeta foram os mercados de carnes, onde se vendem, como eu disse, peixes e carnes, inclusive carnes exóticas, que para nós no Ocidente realmente é algo bastante chocante, especialmente aqui, né? Bem, esse é um ponto, né? O outro assunto que tem que ver com a varíola dos macacos, eu vou abordar aqui o aspecto mais de saúde mesmo, e depois fazer sim uma aplicação bíblica com respeito aos dois temas, Covid e varíola dos macacos. Nós publicamos aqui na revista Vida e Saúde um pequeno artigo de um médico tratando em linhas gerais dessa doença aí da varíola dos macacos. Mas vamos publicar também mais adiante, numa edição futura, uma análise mais detalhada desse problema e de outras infecções também que têm preocupado a humanidade. Não é novidade para quem conhece as profecias bíblicas o fato de que nos últimos dias a humanidade estaria sendo realmente assolada por doenças, pestes, epidemias e até pandemias. Isso é totalmente profético, é um dos muitos sinais que apontam para a proximidade da volta de Jesus. No caso da monkeypox, ou essa varíola aí dos macacos, ela é causada, inicialmente, ela tinha relação, obviamente, como o nome já diz, com uma varíola de macacos, e não seres humanos. O vírus é bem parecido, sim, com o vírus que causa a varíola humana. A primeira infecção em humano foi detectada, pelo que me consta, no Congo, lá na África. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vários links aí para que você possa, se quiser, se aprofundar mais no assunto, encontrar mais subsídios para entender um pouco mais dessa doença aí. Ocorre que uma vez que o ser humano tenha sido infectado e a forma como se deu esse salto dos animais para os seres humanos ainda é desconhecida, mas ocorre que uma vez circulando entre humanos, essa doença começou a se espalhar entre homens que praticam sexo com outros homens, especialmente ali na Europa, onde algumas raves, algumas festas, orgias mesmo, são praticadas. Ali a coisa começou a se espalhar também. E aqui cabe também uma ressalva semelhante àquela que eu fiz ali com respeito à Covid. Não se deve estigmatizar essa doença, associando-a a homossexuais, até porque a recomendação da ONU, da Organização das Nações Unidas para a Saúde, ou seja, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a recomendação é de que homens que praticam sexo com outros homens
contivessem um pouco, né, essa multiplicidade de parceiros, evitassem múltiplos parceiros, especialmente nesse momento em que a epidemia começa a se espalhar. Então a questão, na verdade, tem que ver com promiscuidade, certo? Até porque eu mesmo conheço pares, casais de homossexuais que têm uma vida de fidelidade, passam toda uma vida tendo apenas um parceiro. Então a questão aqui, repito, é de promiscuidade sexual. Eu também já gravei um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição aqui o link para você, que trata sim das diferenças aí fisiológicas e de outras naturezas com relação ao órgão sexual feminino e o ânus. Há sim grandes diferenças em questão de design inteligente, de projeto, né, para a finalidade para a qual aquele órgão foi criado e desenvolvido por Deus. Esse é um ponto. Mas, repito, na questão da doença em si aqui, da monkeypox, eu quero avaliar a promiscuidade e não necessariamente a orientação sexual das pessoas, ok? Bem, o que se sabe é que o vírus do monkeypox ele é maior do que o da Covid, portanto, a disseminação dele não é como a da Covid. Da Covid, por um espirro, respiração, alguém falando perto, como o vírus é menor, no aerossol que é expelido, né, pelas narinas, pela boca, é possível se contrair aí o coronavírus, é possível você ser infectado pelo coronavírus. Já o vírus do monkeypox, da varíola dos macacos, ele é maior. Então, para que ele seja transmitido, é preciso que a pessoa tenha contato com fluidos corporais do infectado. Então ela pode pegar por um beijo? Pode. Beijo pode transmitir a monkeypox. Por relação sexual? Sim, com certeza. Pelos fluidos corporais, vaginais, anais ou seminal, o vírus pode ser transmitido. Como no sexo há uma fricção de pele e geralmente a mucosa anal, por ser mais frágil, essas microlesões podem ocorrer e aí, no fluido, o vírus ser transmitido para a outra pessoa. Por isso, a recomendação para que se parem com essas festas, com essas ocasiões em que a orgia ocorre ali, porque de fato ali a disseminação desse vírus acaba sendo maior. E depois, como aconteceu com o HIV, por exemplo, toda a população acaba sendo população de risco, grupo de risco, né? Não há diferenciação nesse aspecto. Mas o epicentro, digamos assim, tem sido ali essas festas em que ocorre sexo de homens com homens. Isso está documentado, isso tem sido uma advertência, um alerta que a própria ONU está, a OMS, né, está promovendo aí. Bem, o que essas duas situações me fazem pensar, além do sinal evidente de que Jesus está voltando, de que há uma questão sanitária, mas também moral aí envolvida, né? A questão da fidelidade, enfim, isso me faz pensar nas orientações de Deus muito claramente dadas aqui neste livro, que alguns têm tido como um livro ultrapassado, um livro que precisa ser atualizado, coisas assim, mas que na verdade se revela cada vez mais atual e necessário. No caso da Covid, se todas as pessoas seguissem as recomendações dietéticas que estão contidas na Bíblia, esse problema não existiria. Porque os seres humanos só se alimentariam de carnes consideradas limpas para o consumo humano. De animais que, como lá em Levítico 11, né, são descritos, animais que são descritos como tendo a unha fendida, e ruminantes, o que exclui porcos, o que exclui cavalos, obviamente que cães, gatos. No que diz respeito aos frutos do mar, somente aqueles peixes que têm escamas e barbatanas, o que exclui, obviamente, camarões, lagostas, moluscos, artrópodes marinhos, animais que sabidamente são tóxicos e causam problemas à humanidade desde sempre, desde que ela vem se alimentando desses bichos aí. Camarão como uma espécie de urubu do mar, siri, caranguejo, idem. Então, se os seres humanos obedecessem às recomendações dietéticas da Bíblia, e só usassem para alimento aquilo que a Bíblia aprova, nós não teríamos esses problemas. Aliás, se nós voltássemos às recomendações originais de Deus quanto à dieta, ou seja, uma dieta vegetariana, obviamente que não teríamos
não eliminaríamos todos os problemas de um mundo de pecado, mas minimizaríamos tremendamente os males que assolam a humanidade por adotar uma dieta vegetariana. Adotando uma dieta vegetariana, como a Bíblia recomenda, lá desde Gênesis 1:29 está ali a descrição da dieta original, e depois nós, os adventistas, temos tido muito mais luz a respeito desse assunto por meio dos escritos de Ellen White. Se nós seguíssemos realmente essas recomendações, vários problemas de ordem digestiva e outros mais seriam evitados. Se nós adotássemos realmente o estilo de vida que a Bíblia e os escritos de Ellen White nos estimulam a adotar, certamente que muitas doenças que acometem as pessoas seriam, se não eliminadas, mas minimizadas, né? Os efeitos delas seriam minimizados. Então, está na Bíblia, as recomendações estão ali. No que diz respeito ao monkeypox, ou a varíola do macaco, a Bíblia nos recomenda a monogamia e a fidelidade. Deus teve o cuidado de colocar num dos mandamentos, o 7º mandamento, a recomendação com respeito à fidelidade. Não adulterarás. O que é não adulterar? É você ter apenas uma parceira, um parceiro, unidos pelo casamento, pelo matrimônio sagrado, que vem lá do Gênesis também, que vem lá do Éden, e que foi confirmado, endossado por Jesus Cristo no Novo Testamento, ele que é Deus, ele que criou o casamento, ele endossa isso no Novo Testamento. Os apóstolos inspirados, Paulo inspirado por Deus também reforçam esse conceito, né? Quando fala da liderança da igreja, dos presbíteros, é dito que eles deveriam ser esposos de uma só mulher. Então a fidelidade conjugal, ela perpassa toda a Bíblia. Há doenças que estão se espalhando por aí, mas a mídia quase não comenta também, talvez para não causar muito alarde, né? Mas hoje é sabido que, eu li, por exemplo, o livro Hooked. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para a resenha que eu escrevi sobre esse livro. Infelizmente não foi traduzido para o português ainda, mas é um livro muito bom, escrito por 2 médicos americanos, que fala sobre essa praga de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Hoje, cerca de 25% dos jovens têm algum tipo de DST. 25%, 1/4 dos jovens têm algum tipo de DST, como clamídia, gonorreia, HPV, que pode ser causado também por outros fatores, mas também tem relação com a prática sexual, né? com o ato sexual, e frequentemente ligado sim à promiscuidade, aos múltiplos parceiros. Então, é mais ou menos como se eu dissesse para você correria o risco de caminhar numa tempestade sabendo que haveria 25% de chance de um raio cair na sua cabeça? Eu tenho certeza de que você não se arriscaria. Mas as pessoas que têm comportamento sexual de risco, pessoas que têm o hábito de ter múltiplos parceiros sexuais, estão se expondo a esse percentual de risco para doenças sexualmente transmissíveis. E algumas dessas doenças, elas podem causar sérios problemas, inclusive para a vida toda. Algumas podem causar infertilidade, podem trazer câncer de colo do útero, por exemplo, câncer nos órgãos genitais, uma série de males aí que são bem complicados e que podem trazer, como eu disse, consequências para o resto da vida. Bem, o que a Bíblia ensina é fidelidade, é a não promiscuidade. E as pessoas que seguem esse conselho, elas se livram de problemas de saúde, problemas emocionais, problemas conjugais e por aí vai. Câncer de garganta tem aumentado assustadoramente em nosso tempo. A prática do sexo oral, HPV pode ser transmitido dali, do órgão sexual para a boca e a garganta, né? Então, o aumento do câncer de garganta, bucal, tem sido realmente uma preocupação também. Então, veja, independentemente de se você concorda ou não com essa prática do sexo oral, se as pessoas se mantivessem castas, abstinentes, puras na vida de solteiro e se casassem com pessoas que também procuraram ter uma vida de pureza, de castidade, de santidade, como a Bíblia ensina, no casamento não teriam nenhuma preocupação
dessa ordem, no que diz respeito à transmissão de doenças. Veja, né? Há uma minimização tremenda nesse sentido. Então Deus não quer nos privar de ter prazer. Deus nunca quis nos privar de desfrutar de um bom alimento, de uma comida bem preparada, de uma gastronomia que nos enche os olhos, os sentidos e nos dá prazer, né? Nos dá prazer. Nunca, jamais, senão ele não teria criado os órgãos, né, que estão envolvidos no paladar, as papilas gustativas. Deus também nunca quis nos privar dos prazeres do sexo, da intimidade sexual. Mas quando Deus coloca regras, quando Deus coloca restrições, Ele não faz isso para nos privar do prazer, muito pelo contrário. Ele faz isso para que possamos desfrutar do prazer, de qualquer tipo de prazer, num contexto de segurança, de amor, de doação, de compromisso, e assim poder desfrutar do aspecto sensual do ser humano, que é criado por Deus, da melhor maneira possível e no seu auge natural. Eu digo natural porque, por exemplo, nessas festas aí orgiásticas que eu mencionei, que acabaram fazendo com que o monkeypox se espalhasse, eles usam até drogas para poderem fazer maratonas de sexo. Veja que coisa. Então, é uma coisa totalmente artificial, mecânica, animalesca. Usam drogas para poder passar horas e horas tendo múltiplas relações sexuais com múltiplos parceiros. Deus nunca planejou planejou as coisas para serem dessa forma. Nunca. Deus planejou o sexo e o desfrute do paladar para serem usados, para serem desfrutados num contexto de proteção. E a única forma de desfrutar dessas coisas com segurança é vivendo da forma como Deus planejou que vivêssemos. Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você seja saudável e que você possa desfrutar do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, dos seus órgãos do sentido, da forma como Deus planejou que fosse, da melhor forma possível, para que você possa ser realmente feliz. Vamos obedecer à palavra de Deus, vamos conhecer as orientações que Deus nos deixou neste livro, vamos ser submissos a Deus, porque Ele quer o nosso bem sempre, e assim nós poderemos ser bênção para outros também. Nos protegendo, estaremos protegendo outras pessoas. Vamos seguir as recomendações da Bíblia e da boa ciência também, porque ali existe segurança. Ali existe, se não uma garantia, mas pelo menos uma grande chance de nós sermos mais felizes, mais saudáveis, mais plenos em nossa vida e no desfrute daquilo que Deus deixou para o nosso bem. Tá bom? Deus nos abençoe e nos ajude a viver à luz da sua palavra, das suas orientações, porque Ele é o Criador, Ele sabe o que é melhor para nós. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.